estão em bem maior número do que nós, tenho certeza, nessa tarde maravilhosa, abençoada com a chuva. Se assim Deus quer que nós estejamos envolvidos nessas águas, né? Assim nós precisamos saber entender e aceitar, e o tema de hoje vai justamente mencionar com relação àquilo que nós devemos compreender no nosso dia a dia, né? Compreender digamos, as adversidades que nós nos deparamos na rotina, e é justamente esse complexo que alguns consideram como uma emoção, né? A ansiedade, mas ela é muito mais do que isso. A ansiedade é um conglomerado que nós vamos criando, situações que vão se juntando, e as situações que nós vamos passando no dia a dia, que nós vamos somando, e nós acabamos, todos nós passamos por isso, né? Não há ninguém no planeta Terra que diga: eu não tenho nenhum tipo de ansiedade, eu não tenho ansiedade. Digamos que essa é a perfeição da saúde mental, caso alguém esteja nessa situação. Quer dizer, eu não tenho ansiedade, eu tenho a minha saúde mental perfeita, não é? Porque é isso aí. Quando se fala em saúde mental, e hoje até a Organização Mundial da Saúde, ela tem até uma cartilha falando sobre essa necessidade, porque realmente nós estamos passando por um período em que há uma elevada porcentagem, cada vez maior, de irmãos nossos passando por depressão, não é? Indo ao suicídio, fazendo situações ali que foge do normal, foge e acaba gerando uma condição em que ele acaba não suportando as adversidades que nós precisamos saber passar, precisamos encontrar o caminho desses desafios para a gente aprender, ter o nosso aprendizado com relação a todos os nossos obstáculos que nós mesmos acabamos criando também, né? Não somente aqueles que nos pegam de surpresa, mas que nós mesmos produzimos, não é? Inclusive, há uma busca hoje se faz um trabalho muito forte, inclusive no serviço público, com referência a fazer com que haja um maior controle das nossas condições, para que tenhamos uma saúde mental que pelo menos nós tenhamos a capacidade de saber controlar. Essa é a base, é o equilíbrio, é o nosso equilíbrio de nós sabermos enxergar. Aqui parece uma árvore, né? E é a árvore, e aqui o nosso cérebro, como se fossem as folhas, né? Muito linda essa foto. E nós fazendo a rega, né? A rega das nossas... Deixa eu só ligar uma coisa que eu esqueci. E essa figura de linguagem, essa figura representando o nosso sistema nervoso, podemos assim dizer, não é? Considerando a necessidade de nós estarmos sempre atentos com referência a essas nossas necessidades, né? Foi criado inclusive no dia 10 de outubro, para quem não sabe, o Dia Mundial da Saúde Mental. Então existe um dia em que há um trabalho todo ele voltado para nos conhecermos, de nós termos essa busca interior para entender e compreender essas nossas necessidades, uma nossa maior prioridade, e darmos importância nesse cuidado de estarmos bem conosco mesmo. Essa busca do bem, claro que ela é
oscilante, porque sempre nós vamos passar por situações que vão fazer com que nós nos deparemos com esses desafios para que a gente aprenda, não é? E aqui eu peguei um exemplo para vocês terem noção, obviamente para todas as situações do nosso dia a dia, da rotina do nosso dia a dia, ela se refere a esse complexo, que inclusive ele se coloca ali como um dos itens, mas é talvez o ponto-chave nosso, que é esse complexo da ansiedade que nós acabamos desenvolvendo. Cada um no seu grau, cada um nas condições que acabam, obviamente, gerando esse fator. Agora, enxergando como se nós realmente não tivéssemos esse grau de ansiedade, há situações, por exemplo, em relação ao nosso trabalho, todos nós temos o nosso trabalho. Não há ninguém no planeta que não tenha algum tipo de atividade que ele faça e que aquilo faz parte da vida dele, não é? Independente do que faça. Mesmo que nós estejamos, por exemplo, numa atividade familiar, mesmo que nós estejamos numa atividade que no fundo tem todo aquele complexo de situações que nós temos que dar conta no dia a dia, mas às vezes a gente não está satisfeito, não é? Passa por algum tipo de situação em que nós não aceitamos aquilo que nós passamos no dia a dia. E a ansiedade é justamente esse um dos fatores, quer dizer, de nós não termos a capacidade de aceitar aquela nossa realidade. Se nós não aceitarmos aquilo que nós estamos passando, vai gerando esse efeito cascata de situações adversas que a gente mesmo vai se autopoluindo, não é? Com situações de pessimismo, baixa autoestima. E aí vão surgindo outras situações que vai atingir o nosso corpo físico, que é a dor do corpo, dores de cabeça, problemas digestivos, não é? Cansaço físico e mental. Que temos também dentro dessa engrenagem as nossas, devido ao excesso de estresse, por uma intensidade nas nossas atividades, não é? A gente acaba, obviamente, se auto-ferindo naturalmente, não é? E aí a gente acaba gerando situações de irritabilidade, dificuldades de concentração, que queira ou não, elas vão estar ali na prateleira para que nós tenhamos acesso a elas, não é? A gente se espelha, a gente bate o olho e fala assim, mas tudo isso acontece comigo, não é? Quer dizer, situações que no dia a dia acabam acontecendo, acaba gerando um fator de adversidades que geram para mim uma soma, né? Uma soma desses quadros que vai, obviamente, para um ser mais intenso do que para outros. Né? E aí tem uma passagem, aqui é uma psicóloga, Sandra Caselato, que a ansiedade e o estresse estão mais ligados à forma como a pessoa interpreta essas situações que nós mencionamos, não é? Do que as próprias situações em si, quer dizer, não é o local, o ambiente, não, é eu mesmo que produzo aquilo, independente com quem que eu conviva, independente do meu local de trabalho, independente da minha profissão, independente de quem esteja do meu lado, não é? Mas é a forma como a gente interpreta isso que vai levar um quadro mais intenso que o outro. E às vezes tem situações que normalmente aquilo nem aconteceu. De repente nem vai acontecer, não é? Mas nós nos deparamos, ficamos para baixo, ficamos tristes, não é? Aquilo gera para nós uma emoção que eu percebo que não é do bem, não é?
que é algo que me deixa meio down para baixo, aí colocar a figura do urso polar, que não está muito legal, né? E essas situações, obviamente, nós acabamos nos deparando com situações em que às vezes a gente quer até fugir, quer deixar de fazer, quer adiar, quer atrasar. Por quê? Porque não está agradável para ele enfrentar aquela situação. Porque ele mesmo já gerou aquilo para ele, não é? E obviamente nós temos já um histórico de vida desde que nós chegamos a esse plano, não é? E a gente sabe que nós estamos aqui para aprender. É o nosso aprendizado nos depararmos com essas adversidades, não é? Quer dizer, nós queremos que haja sempre do nosso lado alguém nos apoiando, não é assim? E aí, se não nos apoiar como deveria, a gente fica bravo, não é? E passa dia, e passa a infância, e passa a adolescência, e passa a juventude, e eu tenho uma impressão de que ainda me falta alguma coisa, né? Me falta aquele apoio maior ainda, não é verdade? E aí, se não for aquilo que eu quero, né? Se não for algo que esteja à minha altura, não é? E claro que nós, seres humanos, para aprender a lidar com esses fatores, nós queremos a compreensão de todos, com as minhas dificuldades, com as minhas, obviamente, com as minhas fraquezas, mas nós não enxergamos que o outro também passa por isso, não é? Que aquela pessoa que está do meu lado também precisa de compreensão. E aqueles que vivem conosco também necessitam ser compreendidos porque passam por adversidades diferentes das minhas, mas com intensidade proporcional, não é? Vocês estão conseguindo se espelhar ali? Estão enxergando o mesmo caminho? Claro que dentro dos fatores naturais da nossa vivência, nós temos todo um aparato de necessidades e a gente acaba descambando, às vezes deixando de se alimentar, não é? Ou o inverso, às vezes a gente se apega no alimento como uma fuga, e aí comendo em exagero, em excesso. Não é? Assim são todos aqueles vícios que nós nos deparamos, com todas aquelas situações em que a gente sabe que aquilo não é do bem, não é certo, o cigarro, o álcool, não é? As drogas mais pesadas. Então isso vai gerar para mim fatores que vai ainda mais me tirar daquele trilho. Como dizia a Dona Zilda, se andar em cima do trilho já é difícil. Se sair fora do trilho é muito mais espinhoso, muito mais sofrido, não é? E aí nós temos várias, não precisamos entrar em detalhes, não é? O que é uma alimentação adequada, o que é nós estarmos bem conosco mesmo. Vamos falar de alguns fatores que auxiliam e nos ajudam a aliviar essas condições, mas eu diria que os principais estão aqui. Em primeiro lugar, nós enxergarmos a nossa respiração, e nós já falamos bastante sobre isso, né? Enxergarmos a nossa respiração como uma ferramenta nossa, uma ferramenta para nós estarmos em boas condições ou em condições agradáveis de enfrentar esses obstáculos. E no momento que eu paro, eu estou passando ali por uma situação adversa que me faz até meio que perder o fôlego, né? Ou até fazer com que eu não lembre da minha respiração. Passamos o dia inteiro sem lembrar dos próprios pulmões, não é verdade? Você vai dormir e vai, mas nem lembrei hoje que eu estava respirando.
E quando eu paro e pego a respiração como um fator que vai ser para mim um ponto de equilíbrio, eu passo a me enxergar de outra forma. Eu passo a ver que essa busca interior depende de mim, mas que eu preciso de algumas técnicas. Tá? E a técnica da meditação, a técnica da yoga, a técnica de várias, inclusive várias instituições, desde a medicina chinesa, a indiana, não é? Que põe e mostra para nós, mais do que na nosso lado ocidental, digamos assim, a importância de nós respirarmos bem, respirarmos direito. Sim, mas respirar direito. Se eu pegar e puxar o fôlego, eu já não estou respirando? Tá. Mas tem vários aspectos ali que altera e muda a forma como nós utilizamos essa respiração. E olha, tem uma infinidade de conteúdo que vocês podem lançar lá no Dr. Google, né? Eles mostram várias técnicas, inclusive de nós fazermos a inalação de um lado e o outro, não é? As energias do lado esquerdo, do lado direito, não vamos também entrar nesse detalhe, que eu nem vi o tempo. O tempo está para 16 minutos. E aí, se eu estiver numa condição mais nervosa, ansiosa, eu perceba que aquilo é um quadro que me deixa ofegante, não é? Que eu estou menos perceptivo para as boas coisas do que eu estou vivendo, vai para o banheiro, né? Faz um relaxamento, solta os braços. Vamos inclusive fazer uma técnica agora de vocês levantarem, soltarem os braços, os ombros. Pode ser? Vamos imaginar que nós estamos passando por uma situação mais desafiadora. Eu peço para que vocês aproveitem esse momento e soltem os ombros, né? Soltem os braços. Ao passo que se nós fizermos esses movimentos respiratórios, cada vez que eu inspiro, eu trazendo aquela energia da gratidão, a energia da alegria, não é? Isso gera para mim uma mudança de estado psicológico. Se eu estiver passando por algum tipo de adversidade, eu posso mudar ele automaticamente com essa técnica da respiração. De preferência, sempre fazendo 7 movimentos respiratórios. Aqui nós vamos fazer 3 movimentos, inspirando de olhos fechados e trazendo o ar como se fosse, como nós nos sentíssemos como um grande balão, e que esse ar ele vai até além dos nossos pés. Podemos exagerar no nosso tamanho energético, imaginando que nós somos uma grande bola em que, enquanto nós respiramos, nós levamos essa energia e nós vamos nos iluminando cada vez que essa energia alcança os vários pontos nos nossos corpos astrais, nos nossos corpos espirituais. Isso gera para mim uma sensação agradável que vai fazendo com que nós vamos nos acalmando, acerenando, não é? E que essa respiração seja o mais profunda e suave. Isso faz com que nós fiquemos mais tranquilos, não é? Mais serenos. E às vezes a gente não consegue nem mesmo fechar os olhos, não é verdade? Isso já é, inclusive, uma
um desafio para nós, né? Será que eu consigo fechar os olhos no meio de tanta gente? Será que não vai acontecer nada? É a incerteza, é a insegurança, não é verdade? E a gente sente essa diferença. Podem sentar. É só para aquecer um pouco. E da mesma forma, nós acabamos nos dispersando com relação à nossa alimentação. E nós sabemos que a nossa alimentação ela deve ser quanto mais natural, quanto mais a gente descascar e menos desembrulhar, a gente acaba tendo melhores energias dessa nossa alimentação. Quanto mais fresca, mais voltada aos vegetais, não é? Melhor ela será, mais vitalidade ela nos traz no nosso dia a dia. Não é? Alguns, inclusive, têm atividades diferenciadas que preferem para se desestressar, não é? Para aliviar a rotina. E às vezes as coisas mais simples de nós irmos num jardim, não é? Numa mata, num rio, ligado à natureza, estarmos ligados à natureza, fazendo aquilo de forma mais conduzida pelas coisas mais simples, não é? A gente enxerga nessa figura. E quando nós buscamos aqueles fatores que nos levam, independente com quem você esteja, mas sempre aqueles que convivem contigo, que nós estejamos vivendo momentos alegres, não é? A vida não é só alegria, mas quando as coisas se tornam mais densa, mais pesada, claro que a gente acaba buscando situações que vão, obviamente, aliviar, e não ao contrário, porque a gente acaba tendo alguns fatores que nós vamos ver que acaba gerando uma ansiedade maior, não é? E quando a gente convive, mesmo as mulheres normalmente têm um convívio maior, né, de conversar, de bater papo, de sair com a vizinha, com os parentes e tal, não é? E assim também os amigos, não é? Em momentos em que nós precisamos, como se diz, desopilar, não é? Independente do que fizer e como fizer, que seja da forma mais feliz, não é? E aí chegou um ponto-chave também, né? Quer dizer, de nós darmos a importância devida ao nosso sono, ao nosso descanso. Talvez seja uma das situações mais importantes da nossa vida, e por isso que Deus nos deu a necessidade de dormir, e com certeza já é sabido que o nosso espírito não dorme, quer dizer, no momento que nós nos desligamos do corpo no sono, quem descansa é o corpo físico, não é? Mas que nós precisamos ir muito do momento de descanso, do momento de repouso, e que ele seja, obviamente, dentro de um equilíbrio, nem o excesso do sono e nem a falta dele. Não é? Se a gente dorme demais, a gente acorda, parece que mais cansado do que... Não é? É verdade. E isso mostra essa oscilação, esse risco de equilíbrio, de desequilíbrio, não é? E agora, como um presente que realmente é para nós estarmos aqui, todos nós aqui reunidos, não é? E fazendo com que haja essa distinção de conteúdo que vai levar esse lado mais agradável. E aqui tem alguns itens que falam sobre isso. Por exemplo, hoje em dia nós já sabemos quais são as situações que podem gerar para nós algumas dificuldades maiores, né? O primeiro deles, não comparar a nossa vida àqueles que estão lá no Instagram, no Facebook, não é? A nossa vida, ela é única, é incomparável, porque aquilo que eu vivo, aquilo que eu convivo é aquilo que é a minha realidade.
E a realidade que está nas redes sociais, nas novelas de TV, a gente sabe que não é uma realidade e que não é a nossa realidade, não é? Deixar um pouco de lado o nosso celular e passar a viver mais esses momentos com a natureza, com as pessoas. Não é fácil, depois que a gente pega aquele costume, não é? De estar direto ali no celular, é complicado, a gente entende, mas nós precisamos saber nos regrar quanto a isso, não é? E isso aqui é uma coisa que eu fiz já algumas vezes, ó, e isso aqui é bem legal, porque mostra para nós o quanto nós somos importantes para nós mesmos, as coisas que nós conquistamos, as coisas que nós somos gratos, com o que eu sou grato na minha vida, não é? O que eu já passei, situações muito boas que eu tive na minha vida e que me levou a ter bons resultados. Isso gera para mim uma energia, uma carga favorável para a gente enxergar as coisas boas, inclusive, que a natureza e o universo nos entrega na mesma proporção. Você está mentalizando sempre esse lado do que nós somos gratos, não é? Entendermos, olha só, entender que você não pode mudar uma situação só se preocupando com ela, né? Aquele lado de nós nos preocupar, quer dizer, as coisas nem aconteceram e eu acho que vai ser daquele jeito e meu Deus do céu, se aquilo acontecer, não é? E a gente passa a vivenciar um conto de fadas, na verdade. A gente passa a viver uma história que ela não existe, não é? Coisas que a gente deveria estar fazendo e está ali perdendo tempo e não consegue sair e fica ali patinando, não é? E aqui, né? Talvez esse seja um dos pontos mais fortes. E lembre-se que ninguém está te julgando. Ninguém está te julgando. Ninguém quer saber o que você faz, como você faz. Quem quer também é problema dele, né? Porque não muda nada. A minha vida é a minha, diferente da tua, porque eu sou assim, você é assado, o outro é cozido e não muda nada. Cada um tem a sua vida, não é? E aí a gente para achar o que os outros vão pensar de nós, não é? Te julgando mais do que você mesmo, não é? Essa aqui é uma imagem que mostra, inclusive, as situações em que nós damos e devemos mostrar para nós mesmos, né? O que pode nos auxiliar. Por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito comigo, né? Você quer pegar e fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, não é? E eu já percebi que isso não é, como se diz, não é saudável, não é. Nós temos que nos concentrar naquilo que você está fazendo naquele momento para que você tenha um melhor resultado. Planos, preparar planos na sua semana, o que você vai fazer durante aquela semana para você aproveitar melhor ela, não é? Fazer o que você gosta, pelo menos programar algo que você possa fazer em um determinado momento, não é? Sair daqueles pensamentos repetitivos, às vezes a gente fica martelando uma determinada situação durante dias, semanas, meses, anos, não é? Situações catastróficas, ainda mais agora nesse período, nós queremos saber de tudo que é, o que está passando na TV, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo na guerra, não é? E a câmera sai atrás do carro da polícia lá para ir atender a ocorrência, e a gente quer saber, né? Aquilo ali marca a gente. Aquela energia densa fica cravada em mim, não é? Fazer coisas comuns, coisas simples no nosso dia a dia, como você estar ligado à natureza, não é? Exercitar o cérebro com jogos e leituras. Às vezes nós deixamos de lado a leitura, não é? Deixamos de lado
Até mesmo porque não jogar um dominó, né? Dona Zilda gosta bastante de dominó, a gente joga dominó, né? Aprender técnicas de relaxamento, aquilo que nós falamos na meditação, de usar a técnica da respiração, não é? O reconhecimento das emoções e sentimentos diante daquilo que a gente sabe que vai ser importante eu fazer durante aqueles dias, eu dar importância para situações que eu sei que vai ser melhor do que eu estar ligado a coisas densas, a coisas pesadas, não é? A ficar parado na frente da televisão assistindo o jornal que só fala em desgraça e desgraça, não é? E aqui tem inclusive digamos um banner. O Janeiro Branco foi inclusive criado, não sei se vocês sabem, no mês de janeiro é o mês em que se faz todo um trabalho para a saúde mental. Então se desenvolve trabalhos nos municípios, nos estados, que vão fazendo com que haja aqui é um protótipo, né? O cérebro em posição ali de meditação. Né? Aí falaram da prática da gentileza, da gratidão, ouvir uma música. Quanto que a gente para falar assim, não, eu quero ouvir tal música, tal momento. Quando que a gente faz isso? E se você colocar lá no Google um monte de besteira, a gente acha, né? Mas a gente não acha uma música que a gente gostaria de ouvir, não é? Dedicar mais momentos às pessoas queridas, da família, da gente sair, caminhar, passear, práticas da meditação, estar em contato com a natureza, desenvolver um novo hobby. Isso é algo que também as pessoas às vezes não conseguem perceber o quanto é importante. De você buscar fazer um projeto seu, de algo que você gostaria de fazer, não é? E realmente pôr em prática, não é? E evitar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é o número 8 ainda. Evitar que as coisas se atropelem, não é? São essas coisas que acabam nos deixando mais ansiosos, mais, obviamente, ligados a essa rotina. E talvez a ferramenta, digamos a ferramenta de conclusão, a ferramenta que eu mais gosto de anunciar, né, que é da alegria. Claro, a vida não é só alegria, não é. A gente sabe que não. Mas nós precisamos entender que podemos chegar a um ponto em que há uma situação adversa e a gente pode simplesmente apertar um botãozinho e fazer assim, e a gente já vai mudando essa carga, essa energia que acaba sendo mais densa. Mesmo assim, a gente precisa vivenciar a tristeza? Precisa, né? Precisamos saber que nós teremos momentos de maior desgaste. Claro que sim, não é? De sofrimento natural que a gente passa, mas nós somos capazes de reverter. Nós somos capazes de utilizar essas ferramentas a nosso favor, não é? Que é isso que vai fazer com que a gente mude. E essa mudança de humor, que é justamente esse humor que faz esses distúrbios gerarem inclusive situações que podem nos levar a um quadro irreversível. Por isso que eu estou aqui falando com vocês, não é? Para que evite situações mais densas. E eu sei que aqui nesse grupo há várias pessoas, assim como já eu passei por situações das mais densas e que me levou a quadros pesados, não é? E que essas ferramentas foram muito importantes para que eu enxergasse de outra forma, não é? E nós estamos nesse plano, viemos para ele para quê? Para ser felizes, não é? O sofrimento ele acontece e a duração dele, ele acontece porque a gente quer. Se a gente não quiser, nós somos capazes de reverter também. Tá?
E deixo aqui um abraço a vocês. Vocês tenham um excelente mês. Abraço de urso ou de onça? De tigre. Tigre. Português é bem um abraço de urso. Abraço de urso, né? Olha o tamanho da pata da criança, né? Parece uma pessoa.